Vamos abrir para as questões na plateia. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês estão muito tímidos, hein, gente? Ah, tem, o Pepe. Por favor, Pepe. Por favor, de pé, o senhor se identifique. Bom dia a todos. Eu queria fazer uma pergunta ao Dreyfus, mas antes disso, um agradecimento ao Hudson. Você falou que você aprendeu muito aqui, mas acho que nós aprendemos mais com você. Parabéns, tá? Dreyfus, você falou aí que nós estamos numa era da colaboração, da troca de experiências, né? O que o Gartner tem feito de análise em termos de layout das organizações, né? Porque os nossos layouts normalmente separam as pessoas. O progresso é você criar um departamento novo, botar um muro novo, depois um subdepartamento, e aí vai. E esse ambiente, como você observou, ele não é propício à propagação da inovação. Você tem algum estudo do Gartner que fala um pouco sobre os novos layouts das organizações de uma forma geral? E, obviamente, isso vai se refletir no governo? Porque é interessante. Justamente no intervalo, o Roberto Agoni me levou para visitar o futuro ambiente de criatividade da instituição, né, do Inovadei, da Fundap, e é justamente o layout influencia o trabalho das pessoas, né? Do ponto de vista de organização para a tecnologia, o que nós temos falado é para desmanchar as caixinhas, desmanchar a maneira tradicional como as pessoas trabalham. Ou seja, olha, eu sou o gerente aqui, eu sou o dono dessa caixinha, e leia aqui o meu manual de instruções, e se você fizer o que está escrito aqui, você vai ser feliz. Isso não existe mais, né? Então, nós estamos quebrando essas ideias, ajudando os nossos clientes a introduzir mudanças. Na nossa própria empresa, no Gartner, se você visitar algum escritório do Gartner em qualquer lugar do mundo, você vai ver amplos espaços abertos. E diz assim, mas cadê o pessoal, os analistas? Eles estão mais ou menos por ali. E o pessoal de venda, eles estão mais ou menos por ali. Mais ou menos, porque não existe uma fronteira que diz assim, até aqui o pessoal de vendas, aqui são os analistas. Está tudo mais ou menos. As pessoas se acomodam nos ambientes. E isso a gente tem procurado trazer, não só essa visão, como alguma contribuição do ponto de vista de técnica de organização, como fazer isso. Por exemplo, eu tive a oportunidade de discutir muitas vezes em áreas de serviço público, como fazer isso, quais são os instrumentos que a gente tem à disposição para fazer isso no serviço público, que é muito regulamentado, né? Então, por exemplo, eu estava com uma pessoa da área de tecnologia e nós estávamos criando um comitê de arquitetura, né? Então, não, porque é importante ter um comitê de arquitetura para a gente poder direcionar as novas tecnologias, o ciclo de vida das tecnologias. Está ótimo. Então, como é que vai funcionar esse comitê de arquitetura? Então, eu perguntei para essa pessoa que estava comigo, trabalhando nesse projeto, eu disse assim, escuta, quem que a gente vai botar no comitê? E ele disse assim, olha, vamos colocar a Márcia, vamos colocar o Rodrigo e vamos colocar o André. Eu disse assim, mas o André não entende nada de arquitetura. Não, mas ele é nível 9 também, né? Então, a gente precisa acabar com essa ideia ele também é nível 9. Então, existe um rótulo pregado nas pessoas. Então, a gente faz o que servir para um nível 9, serve para todos os nível 9. Né? Essa ideia que a gente tem que acabar. De que maneira? A governança, muitas vezes, regras de governança, podem passar por cima dos requisitos de cargo e função das organizações. Você cria uma estrutura por cima, que é mais ágil, mais flexível, e você não precisa convidar o André para o comitê de arquitetura, porque ele não entende nada de arquitetura, né? Numa outra ocasião, eu estava discutindo isso assim, disse, então a governança é um instrumento para que todos participem. Eu disse assim, veja bem, é um instrumento para que todos participem, mas vamos qualificar essa participação.
Em cada assunto participam as pessoas que têm o que dizer a respeito desse assunto, né? A gente não vai convidar todas as pessoas para todas as coisas. Nós vamos, sim, convidar do universo das pessoas, vamos escolher aquelas que têm o que dizer a respeito de cada assunto, né? Então, com isso, a gente ajuda os nossos clientes a criar ambientes mais ágeis, mais flexíveis. Na sua palestra, eu estava olhando no tópico Smart Machines, né? E vi os Thinkers, que são esses softwares para controle de aeronave, dentre outros, né? E comecei a pensar, nesse momento eu lembrei de duas situações em que a automação trouxe, né, assim, muita segurança, mas, paradoxalmente, assim, trouxe também assim, riscos inevitáveis, né? Quando a gente lembra do voo 447 Rio-Paris, da Air France, a gente sabe muito bem que assim, aquela aeronave ela é o estado da arte em termos do uso de um software de aviônica, né, para navegação aérea. E, naquele momento... tomou uma decisão errada. Naquele momento, não dá para culpar agora, né, porque os envolvidos a gente não sabe bem se eles poderiam. Mas, assim, naquele momento, eles teriam que tomar uma decisão que é assumir aquela aeronave e colocar, ou seja, desviar daqueles cúmulos nimbus tal, e chegar com segurança em Paris. Eu lembrei também de uma outra situação que nós tivemos aqui no interior do Estado, de uma prefeitura pequena que tem uma maternidade, e teve um prefeito que, de forma corajosa, resolveu encerrar as atividades dessa maternidade e falou o seguinte: as crianças vão nascer em Bauru. Bauru não, Ourinhos. Porque, se continuar nascendo aqui, é um risco. Nós temos 7 partos por ano. Ou seja, todo esse equipamento aqui, a prática envolvida, né, ou seja, nas situações de exceção, pode significar um risco. Então, a gente vai começar a utilizar um serviço de um município que tem um volume maior. Eu queria que você comentasse essa questão da automação, essa questão em que assim, você tende a pensar pelo ser humano, tá certo? E tem situações em que, assim, eu quero crer que ainda sejamos, assim, em algumas circunstâncias a gente possa contribuir, né? Olha, isso é muito interessante. Essa questão é muito interessante, especialmente nesse momento. Eu vou explicar por quê. A gente, então, está falando de tecnologias e as possibilidades da tecnologia, e as smart machines estão avançando, elas estão fazendo coisas que antes a gente pensava que seriam restritas aos seres humanos. Os robôs já substituem o nosso braço. Quando é que as máquinas vão substituir o nosso cérebro, né? Então, são questões que realmente incomodam, né? E que a gente não sabe direito como lidar. Esse avanço é inevitável. A gente, desde que Adão comeu a fruto da árvore do bem e do mal, não dá para voltar atrás, o paraíso não existe mais, né? É inevitável esse avanço. Então, a gente tem que caminhar nessa direção. Nós, no Gartner, nós mesmos, do Gartner, a gente tinha uma sensação de desconforto, na verdade, e disse assim, como é que a gente vai lidar com tudo isso, né? E agora, em outubro, o final de setembro, começo de outubro, é quando a gente começa a fazer o planejamento na nossa agenda de pesquisa para o ano seguinte. E esse desconforto estava presente nas várias comunidades quando elas discutiam suas agendas de pesquisa para 2015, né? E, de repente, começou a surgir, a gente não sabe de onde, né, exatamente em que, mas nas comunidades começou a aparecer um sentimento novo que se cristalizou no que a gente chamou do manifesto humanista, né? As tecnologias só têm sentido a partir das pessoas, né? Então, vamos recolocar a pessoa no centro de novo,
né? Com esses movimentos todos, a tecnologia substitui as pessoas, nós estamos alijando as pessoas para a periferia, de alguma maneira, né? E, de repente, alguém disse, não, é o contrário, nós temos que colocar as pessoas no centro. Então, a referência para aquilo que a gente vai fazer com as tecnologias são as pessoas, né? Então, vamos recolocar as pessoas no centro e, a partir daí, planejar a nossa agenda de pesquisa e, a partir daí, vamos definir a nossa perspectiva de como usar a tecnologia, como administrar a tecnologia, como fazer o avanço da tecnologia. Então, nós agora, em dezembro quase, né, quase entrando em 2015, estamos muito animados com a nossa agenda de pesquisa para o ano de 2015, que vai trazer essa nova perspectiva. A tecnologia vista a partir da pessoa no centro. Interessante. Tem uma outra questão aqui. Alguém quer perguntar? Não. Oi? Por favor. Oi, Dreyfus, Álvaro Gregório. Ainda a respeito dessa questão que você estava colocando, de colocar as pessoas no centro, ter como foco as pessoas para as próximas pesquisas. Tem como você falar como é que o Gartner vai tratar isso na pesquisa? Quer dizer, ele vai, a partir de observação, a partir de empatias, a partir de pesquisas de grupo de foco? Como é que se trabalha isso? Porque uma coisa é você trabalhar na tecnologia, né, com foco na tecnologia, e trazer isso por uma pesquisa da própria indústria. Quando é com as pessoas no centro, isso aí deve mudar bastante o método, né? Então, isso aí é algo novo para nós também, né? Nós vamos começar a exercitar essa nova perspectiva. Então, os diferentes grupos de pesquisa vão começar a pensar, vão fazer essa... todos eles estão se fazendo essa pergunta agora, né? Como é que isso faz sentido para as pessoas, né? Em vez de ser uma perspectiva assim, olha que maravilha, como isso pode substituir as pessoas, começar a pensar em cada área de pesquisa como é que isso faz sentido para as pessoas, né? Então, em cada área, essa resposta vai ser diferente. O Edward e eu estávamos conversando a respeito de segurança. Segurança é uma área onde essa perspectiva está alterando dramaticamente a visão de como abordar o tema. Os meus colegas da área, no Gartner nós trabalhamos por comunidades de interesses, né? A minha comunidade é a área de gestão de tecnologia. Então, tem de gestão de software, de hardware, de, sei lá, de todas as coisas, metodologias, processos, e tem a área de segurança. O pessoal de segurança chegou à conclusão de que é impossível garantir segurança absoluta. Com o avanço e a penetração da tecnologia, é impossível garantir a segurança absoluta. Então, segurança passa a ser algo que você tem que administrar em função do quanto investimento você está disposto a fazer, né? Mas o pessoal da área de segurança, então, estava eles estavam desorientados em relação... Eu disse, bom, mas se não existe o absoluto, como abordar esse equilíbrio, né, entre segurança e o investimento que nós vamos fazer, né? Quando surgiu essa visão das pessoas, colocar a pessoa no centro, né, disse assim, então isso resolve o nosso problema. Quer dizer, segurança vista a partir daquilo que é importante para as pessoas, né? Depois dessa primeira conclusão, veio a segunda imediatamente em seguida, falando assim, então, todas aquelas questões a respeito de privacidade da informação têm uma nova referência, que são, nós vamos centrar essa pesquisa nas pessoas. Qual é a informação que nós temos que proteger? Como é que a gente respeita a intimidade de cada pessoa, né? Então, essa perspectiva então está remodelando a abordagem dos meus colegas da área de segurança a respeito de como abordar essa questão. E é isso que nós estamos... Essa é a excitação dos analistas para o ano de 2015, né? Então, na minha área, a área de gestão, dizer como é que nós vamos fazer uma abordagem de organização, de planejamento
onde o que faz sentido é o que faz sentido para as pessoas, né? É essa a abordagem que nós vamos adotar em 2015. O que eu fico analisando na sua fala é a fronteira entre privacidade e segurança, ela está se tornando cada vez mais relativa, né? Ou seja, entre a segurança e o direito de ser privativo, aquele dado, a segurança está prevalecendo. Depende do domínio, de onde você está falando, né? de que contexto você está falando. Né? Vamos contextualizar. A gente sabe assim que hábitos dizem muito a respeito da sua personalidade, do seu caráter, da forma como você consome, da forma como você pensa. Quando você fala de Big Data, e quando você começa a olhar os hábitos do Cássio na internet, os sites que ele visita, cruzo com dados a respeito de idade, renda e tal, assim, eu passo a saber muita coisa a respeito de você. Né? Até que ponto a gente... assim, a minha questão é a seguinte, a gente não tem um ponto onde... até onde a gente vai com isso aí? Né? O que está se discutindo? Essa questão ética está fora dessa discussão. Você desculpa entrar um pouquinho na questão... É que a tecnologia nos afeta de forma diferente e tal, mas o que eu coloco assim, eu estou deixando uma série... Quando eu navego na internet, eu deixo uma série de rastros e que são passíveis de serem utilizados por boa fé ou por má fé. Né? Isso está em discussão, isso... vocês pretendem trazer essa discussão entre ética, segurança? Você falou a palavra-chave, que é ética. Por exemplo, essa abordagem que eu falei a respeito, a nova abordagem de segurança, despertou imediatamente a necessidade da gente criar uma vertente de pesquisa sobre ética. Né? Então, essa é uma das vertentes novas que vão ser contempladas na pesquisa do Gartner em 2015. Agora, uma das coisas que a gente tem que alertar também é o comportamento das pessoas. As pessoas também têm que ter a consciência do seu comportamento, né? Do que pode estar acontecendo e de como elas estão deixando esses rastros pela internet. Elas precisam ter um pouco de cuidado em relação a isso. Né? O comportamento pessoal. Acho que nós, brasileiros, somos muito pouco ciosos da privacidade da nossa informação. Né? Eu tive um colega da Inglaterra que veio morar no Brasil, trabalhar com a gente, por uns anos, então ele foi tirar a cédula modelo 19, tinha que tirar. Né? Ele disse assim, mas que coisa ridícula é isso? Eu disse, não, esse é um documento de identidade seu. Mas como? Eu sou eu. Eu não tenho que mostrar nada para ninguém. Eu digo quem eu sou. Né? Porque não existe na Inglaterra um documento de... E, nossa, quando perguntam para a gente dá o RG, o CPF, e fala tudo, até a data de aniversário. Né? A gente entrega muito essa informação. Nós temos que ficar um pouco conscientes dessas possibilidades de não serem usadas as informações da maneira como a gente imagina ou espera. Né? Eu tenho observado também a seguinte questão. Ano após ano, a gente vê como tendência essa questão da nuvem. Né? Por que essa coisa assim, ela não avança de uma forma veloz, como a gente está acostumado a ver com a tecnologia? Né? Eu queria saber por que isso não se avança com a velocidade que a gente imagina. E também, assim, para o executivo público, por que ele deve considerar a nuvem? Né? Qual é o impacto na sua atividade? Além do impacto na sua atividade, se você for fazer um SWOT da tecnologia, quais seriam as oportunidades, as ameaças da adoção dessa tecnologia? Ok, eu mencionei na apresentação que a nuvem faz tanto sentido que é inevitável.
ela faz sentido do ponto de vista econômico e financeiro na medida em que você transforma custo fixo em custo variável, né? Então, se eu uso bastante, eu pago bastante. Se eu tenho uso que justifique, eu pago aquilo. Se não tenho, não pago. Então, do ponto de vista econômico-financeiro, é realmente alguma coisa que faz sentido. Do ponto de vista de agilidade e flexibilidade, também faz sentido, porque eu não preciso me comprometer com um mastodonte de um centro de processamento de dados, porque depois eu não sei se eu vou usar aquele ou daquele jeito, né? Eu uso o recurso que eu preciso e depois eu preciso de outro recurso, uso outro recurso. Então, no SWOT, ele é uma oportunidade de muitas maneiras, né? Agora, quais são as ameaças? As ameaças, primeiro, a ameaça de segurança. Quer dizer, todas as minhas informações estarão num ambiente que, em princípio, é compartilhado com outras pessoas, ou outras entidades, ou outras organizações. Então, um pouco da restrição é a falta de capacidade das pessoas que oferecem o serviço de articular a maneira como isso vai ser, como a minha informação vai estar protegida, né? Então, por exemplo, na Alemanha, depois de todos os problemas que tiveram na Segunda Guerra, eles são extremamente ciosos em relação à informação a respeito do cidadão. Na Alemanha, você só pode guardar informação de pessoas de forma agregada ou não identificada. Então, a pessoa X tem essas características, ou aquele dado é uma média de pessoas, né? Então, eles têm muito problema com isso. Como ninguém ainda... Nós estamos avançando nessa direção, mas como os técnicos não conseguiam articular medidas eficazes de proteção da informação pessoal das pessoas, na Alemanha eles exigem que você possa identificar fisicamente onde é que está a informação. Então, se algum juiz exigir, ou se alguém, ele tem que mostrar em que aparato físico a informação está armazenada, né? Então, isso é uma segurança extrema, né? Quer dizer, então, como caiu um avião, eu vou proibir o voo, né? É algo extremo que a gente não quer, mas a gente precisa aprender. Então, o oferecimento de serviço na nuvem tem que aprender a articular a proteção da informação. Então, existem algumas ideias para serviço público que são ideias que contornam isso de alguma maneira. Primeiro, existem classes de informação. Existem informações que são privativas de órgãos do governo ou privativas de um específico órgão de governo. Então, a Secretaria de Segurança há de ter informações que não deverão ser compartilhadas nem com outras secretarias de governo. Dizem respeito exclusivamente à segurança. A Secretaria da Fazenda, da mesma maneira e tal. Existem outras classes de informação que são privativas de um nível de governo, mas não de outros. Então, existe todo um mapeamento que se possa fazer de classes de informação e para decidir, isto pode estar numa nuvem pública, isso necessita estar numa nuvem privada destes determinados órgãos, e isto tem que ficar restrito a um data center ou finalmente a um dispositivo fixo. Então, mapear essas informações para administrar a maneira como essa informação é provida. E, finalmente, dá para imaginar que, para o governo do Estado de São Paulo, exista a possibilidade de criação de um data center que ofereça às instituições, às secretarias, aos órgãos do governo estadual de São Paulo, os serviços da nuvem, dentro de critérios de proteção e de segurança estabelecidos pelo próprio governo, né? Então, eu acho que é uma questão de ter a visão e articular isso aí entre os diversos
as diversas secretarias ou entidades interessadas. Não é um avanço fácil, a gente sabe que não é, porque cada uma dessas entidades já há anos vem desenvolvendo suas próprias soluções, mas é um caminho. Estão começando a chegar algumas perguntas aí. Eu queria fazer uma outra pergunta a respeito da internet das coisas, né? A internet das coisas ela tá tornando o RFID obsoleto. Ela tá tornando esses sistemas de controle, código de barra, esses sistemas de controle de coisas, com a popularização, com o uso intensivo dessa tecnologia, isso a gente poderia dizer que são tecnologias que devem desaparecer do nosso cenário? Algumas devem desaparecer, sim, outras não. Código de barra não deve desaparecer tão rapidamente, primeiro, porque ele está extremamente disseminado, né? E, segundo, é muito barato. É muito barato. Toda a tecnologia envolvida em todos os processos que utilizam o código de barra são muito baratos. Então, para encontrar um sensor que substitua o código de barra com vantagem ao custo do código de barra, vai ser muito difícil. Mas existem sensores que são verdadeiros computadores e existem sensores que só medem alguma coisa ou transmitem uma identificação, né? Agora, esse zoológico está começando a ser criado. Novos animais vão aparecer para esse zoológico. E a criatividade é o limite. Então, existe o nosso pessoal de semicondutores, nós temos uma área de pesquisa como semicondutores, está também muito animado com esses novos animais que estão sendo projetados. Então, eu vou projetar um sensor que meça temperatura e umidade, e que vai custar tanto, ou temperatura, umidade e pressão, que custa um pouco mais. O que eu faço com um, o que eu posso fazer com o outro, né? Então, são novas decisões econômicas que têm a ver com o projeto desses sensores, né? Está tudo aí para ser feito. Chegou aqui uma questão da Beatriz Escavazza, e a questão é sobre a estrutura da educação tradicional, ou seja, como é que, você olhando essas tecnologias voltadas à educação, voltadas ao aprendizado, o que nós temos aí no horizonte que deve impactar sensivelmente esse processo educacional? Beatriz, então você tem o mesmo nome da minha neta que veio me pedir o iPad. A Beatriz, minha neta, que está sendo educada já dentro de um processo novo. O que os meus colegas de educação falam é que a grande mudança é que a tecnologia está viabilizando a individualização em massa, ou seja, tratar um número grande de pessoas oferecendo soluções individuais para cada uma delas, né? Isso é que a tecnologia está viabilizando. Então, a grande mudança é essa. A mudança do foco, em vez de ser a educação focada no educador, é uma educação focada no educando, porque eu consigo oferecer a cada educando a combinação de estímulos e informações adequadas para esse educando com esse estilo de aprendizado neste nível de desenvolvimento. Essa é que é a grande mudança da educação. Então, a gente vê recursos novos sendo usados, como, por exemplo, técnicas de jogos, né? As crianças, hoje, elas já dominam. Se você olhar o meu iPad, ele está cheio de joguinhos, né? Por quê? Porque eles pegam, baixam, trazem para mim e falam assim, vovô, a senha. Eu ponho por a senha porque eles já fizeram todo o trabalho de baixar, né?
eu só pago. Então, eles já dominaram essa técnica. Eles já dominaram essa técnica. Então, isso é uma oportunidade nova de educação. Quer dizer, a educação transmitindo conteúdos através de jogos, né? Isso está acontecendo, é todo um universo novo a ser descoberto, é um novo veículo de educação que está sendo oferecido. E as oportunidades estão apenas começando. A área de educação, junto com a área de saúde, são as áreas onde a gente está vendo explodir, em anos recentes, novos usos de tecnologia. Quando você falava, eu pensei, no seu iPad deve ter muitos joguinhos e digitais, né? Muitos joguinhos e muitos digitais. Eu acho que tem uma questão. Inês Fundap. Cássio, eu fiquei pensando aqui a questão da obsolescência. A gente vai ter que pensar numa gestão da obsolescência, porque os novos bichos que serão criados, tem coisas que a gente vai conseguir dar um outro reuso, enfim, e tem coisas que não. Como nos Vs que você estava falando na sua palestra, o que é que qual é o critério de valorização para as coisas que vão ficar obsoletas ou não? A gente vai ficar num ato contínuo de progressão, e aquilo que vai ficando para trás simplesmente vai ficando para trás. Estou perguntando isso porque, mesmo os custos baixando de nuvem e de outras coisas, ainda há um custo embutido das coisas que vamos deixando para trás em função da nossa progressão tecnológica ou de comportamental, enfim. Está sendo pensado isso? Se está, de que forma que a gente vai gerir a obsolescência? Porque, não sei se estou errada, mas eu tenho a sensação de que a obsolescência vai ficar cada vez, talvez, mais, um pouquinho maior, não sei. Olha, isso é interessante, porque traz à baila uma porção de questões, né? No Gartner, por exemplo, a questão da TI verde é uma área de pesquisa que nós começamos há alguns anos atrás, não muitos anos. E é uma área toda voltada, diz assim, muito bem, se a gente vai trocar este aqui por um novo, o que é que a gente faz com o velho, né? A gente vai simplesmente jogar no riacho lá e vamos poluir tudo. Então, começou toda essa questão da destinação do que a gente faz com a tecnologia velha, né? Com essa visão que eu falei para você de colocar a pessoa no centro, né, a gente vai revalorizar toda essa questão de como é que a gente faz a obsolescência. Então, a obsolescência que foi, ela foi guiada nos últimos anos simplesmente pelo marketing. Eu vou tornar isso obsoleto para que ele compre um novo, vai precisar levar em consideração outros fatores, né? Então, existe como o Hudson falou, de a gente poder criar todo ciclos de aproveitamento disso, né? Em outras circunstâncias, em outras comunidades, em outros contextos. Isso tem que começar a acontecer. Até agora não havia essa preocupação. Quer dizer, eu acho que todos nós, né, temos na última gaveta da nossa escrivaninha uns 3 ou 4 modelos de celular que nós não usamos mais e não sabemos o que fazer com eles, né? Carregadores também, né? Carregadores, os padrões que não são padrões, né? Isso vai ter que ser abordado. Nas indústrias onde os bens têm custo maior, isso já é abordado, isso vai ter que ser abordado para toda a cadeia. Então, por exemplo, a Embraer ela tem uma subsidiária encarregada do mercado de segunda mão, dos aviões da Embraer. Porque, se ela não conseguir dar um destino interessante para avião de segunda mão, ela não vende o novo mais, né? Então, mas isso é para avião que custa 20 milhões de dólares, 50 milhões de dólares, sabe Deus quanto. Mas isso vai ter que acontecer para os itens de tecnologia de acesso do público consumidor, não tem a menor dúvida. Até isso, a lógica é reversa, exato.
eu estava querendo falar um pouquinho da sua organização. Reza a lenda, não sei se você vai poder me contar, porque você está há 16 anos, né, no Gartner, que Gartner era uma consultoria para o mercado acionário. E daí resolveu fazer assim, essas projeções, essa análise de tecnologia. Eu queria só entender o seguinte, prever economia é muito pior do que prever tecnologia, avaliar tendências tecnológicas. Eu queria entender como é que se deu essa mudança, e é uma mudança drástica em termos de foco de negócio, né? Como é que Gartner deixa de ser um analista do mercado acionário e, de repente, se torna um analista de tendências de tecnologias? De fato, ao começo do Gartner, do Gideon Gardner, quando ele criou a empresa no fim da década de 70, eles eram analistas de investimentos. Então, dizia assim, olha, a Microsoft está aí, é uma boa empresa para investir, e a Oracle, e a IBM, e a Dell, e sei lá, né? E aconselhava investimentos em tecnologia. E aí eles se deram conta de que, para cada investidor que está em dúvida sobre onde investir o dinheiro, existem 1000 CIOs que não sabem como fazer, têm dúvidas de como fazer a gestão da tecnologia. Então, começou a criar um grupo de analistas especialistas em analisar as questões para ajudar as empresas a usar melhor a tecnologia. O que a gente fala, melhorar a qualidade das decisões de tecnologia. Então, hoje, a nossa empresa é 80%. Nós temos cerca de 14 mil clientes, empresas clientes no mundo inteiro. 80% disso são usuários de tecnologia, 15% são fornecedores de tecnologia, e hoje apenas 5% desses clientes são os investidores de tecnologia. Agora, o desafio interessante é o seguinte, há alguns anos atrás, nós tínhamos uma área de pesquisa que se chamava Data Products. Então, era uma empresa que dizia assim, saiu a nova impressora da HP, é melhor que a Canon nesse aspecto, é pior que a... Então, trazia essas análises de produtos para os clientes. Então, os clientes compravam esses relatórios sobre produtos. Saiu a nova versão do software, não sei o quê e tal, é bom, é ruim, melhorou isso, melhorou aquilo. Essa área de pesquisa faturava saudáveis $100 milhões por ano. Sabe quanto ela fatura agora? 0. Desapareceu. Desapareceu. Por quê? Hoje a informação está na internet. Está tudo disponível. Então, mas não tem a qualidade da informação no Gartner. Diz, não tem, mas em 99% dos casos está bom que chegue. A informação que você precisa está lá de graça para você. Né? Então, o nosso desafio, como analistas do Gartner, é como é que você pode dizer alguma coisa relevante para o seu cliente, que ele não é aquilo que ele pode buscar na internet. Né? Então, toda vez que a gente acaba adquirindo um cacuete. Né? Toda vez que a gente vai escrever alguma coisa a respeito de tecnologia, a gente pensa, a primeira coisa é dizer assim, quem se importa com isso? Então, a resposta a essa pergunta vai dizer, está voltada para o CIO, está voltada para o arquiteto, está voltada para o diretor de operações, está voltada para o gestor de desenvolvimento. Então, essa é a primeira pergunta. Uma vez que você decidiu para quem que você vai escrever, tem a segunda pergunta, e daí? Né? Ou seja, ele tem que ler, e como resultado daquilo, e daí? Leu, e daí? Ele tem que tomar uma atitude. Aqui tem que servir para ele tomar uma atitude. Né? E, mais recentemente, tem a terceira pergunta, e ele não consegue obter isso de graça no Google. Né? Então, tem que ser alguma coisa que você tenha a capacidade de pensar que não esteja disponível. Ou seja, a ameaça da obsolescência nos afeta, mesmo que a gente trabalhe com a previsão do futuro. Né? Acho que tem uma pergunta ali.
Dentro dessa linha de tendências tecnológicas, de antecipar cenários, uma questão que é sabidamente mapeada no campo da inteligência artificial, no campo das máquinas inteligentes, é quando as máquinas vão passar a ter consciência delas próprias, assim, as implicações éticas que isso traz para o relacionamento das pessoas com as máquinas. E muito bem retratado tanto na ficção científica com Asimov, quanto recentemente naquele filme Her. E aí eu queria saber assim, qual que é a percepção do Garden, ou as pesquisas que o Garden faz, em relação a como é que seria esse outro tecnológico, como é essa outra consciência que existe dentro da tecnologia, porque uma série de limitações, por exemplo, nós seres humanos nós não conseguimos ter consciência do outro em comunidades acima de 50 pessoas, que é o que torna a gente difícil em conviver em projetos coletivos como um projeto coletivo de uma nação. Uma máquina, em tese, ela seria um outro que não teria essa limitação de conviver com outros indivíduos acima de 50 e, em tese, poderia criar até outros tipos de sociedades, de relacionamentos entre eles. Mas, então, assim, dividir a minha pergunta em 2 pontos. Como que o Garden avalia que esse outro tecnológico pode vir a ser e como que o Garden avalia que pode ser o relacionamento entre nós, seres humanos, com esse outro tecnológico? André. Então, André, bom, em primeiro lugar, você citou Asimov. Para mim, as 3 leis da robótica que comandam ou delimitam o comportamento do robô são das coisas mais brilhantes que já foram escritas, porque elas são... Eu já pensei muito e já li muito a respeito, parece que ninguém consegue melhorar as 3 leis da robótica, elas continuam sendo as mesmas de sempre. É brilhante do Asimov. Então, o primeiro ponto, como é que a gente vê isso acontecer? O que a gente está dizendo bom, primeiro, essa nova visão que nós temos do Manifesto Humanista, pessoa no centro, né? As coisas têm que fazer sentido a partir das pessoas, né? Agora, nós estamos alertando, e na nossa conferência nós falamos disso já, quer dizer, nós estamos falando da revolução dos negócios digitais, a próxima, depois dos negócios digitais, é a revolução do conhecimento, da sociedade do conhecimento. Essa ainda está muito embrionária, a gente não está prevendo que seja possível estabelecer regras a respeito disso nos próximos anos. Mas a gente está alertando de que ela vem por aí e que será necessário uma abordagem ética a respeito disso, né? Então, de novo, nós estamos trazendo, a partir da visão das pessoas, trazer a necessidade da ética como um conteúdo de referência, um conteúdo obrigatório para isso. Agora, você fala, como é que a gente lida com isso, né? Essa volta da referência à pessoa vai nos dar, de novo, um certo conforto em relação a que existem limites, né? Existem limites para aquilo que a gente vai fazer. Então, nós agora, a inovação não é mais feita num laboratório por uma pessoa isolada. Ela é feita em rede, colaborativamente. Mas qual é o limite dessa rede? Até onde vai essa rede? Existe um limite. Se você adota a visão das pessoas, existe um limite prático, até onde isso vai, né? Então, essa visão das pessoas no centro nos traz, de novo, a ideia de que existe um limite que é estabelecido pela capacidade das pessoas, não pela capacidade da tecnologia, porque a capacidade da tecnologia é infindável, mas existe um limite confortável que é estabelecido pela capacidade das pessoas de lidar com isso. Cássio, obrigado por você ter colocado o seu tempo à nossa disposição. Acredito que tenha sido muito, muito esclarecedor. Eu só queria deixar mais um recado
a respeito do santo de casa. Se você souber de alguém que seja inspirador, que tenha uma experiência legal para contar, não esqueça de mandar um alô para a gente. Ok? Muito obrigado. Obrigado.